Hebreus 4. Filho dali do irmão Nascimento e da irmã Estrela. Hebreus 4. Eu gostaria de trazermos uma meditação da palavra de Deus. E dei como título, Quando o teu coração esfria. Hebreus capítulo 4, verso 16. Estão preparados para estudar um bocadinho a palavra de Deus? Obrigado. Hebreus 4, 16. Vocês podem abrir a Bíblia, ligar a Bíblia ou olhar para a frente, é como quiser. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firme a nossa confissão. Versículo 15 de Hebreus capítulo 4. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemo-nos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Pai, ajuda-nos a estudar, a meditar na Tua palavra, Senhor. Que seja o Teu Espírito a falar a cada um de nós, a nos trazer revelação da Tua palavra, Senhor. Que ela seja alimento para os nossos espíritos nesta manhã, Senhor. Em nome de Jesus. Versículo 16. Cheguemo-nos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Eu gostaria de responder a 3 perguntas, baseado nesta passagem, neste versículo 16. Ele diz, cheguemos com confiança ao trono da graça. E termina para sermos ajudados em tempo oportuno. E a primeira pergunta é, qual é esse tempo oportuno? Não é? Porque noutras traduções diz para sermos ajudados no momento da nossa necessidade. Qual é esse momento da necessidade que o autor da carta aos Hebreus, que não sabemos quem é, ninguém pode dizer que é o apóstolo Paulo, não é? Pensamos que possa ter sido, mas não sabemos de todo, não podemos afirmar, mas o autor da carta aos Hebreus, que momento de necessidade ou que tempo oportuno é que ele estava a falar? Segunda pergunta é, que tipo de necessidade é que o autor da carta estava a falar? E a terceira pergunta é, que tipo de ajuda é que Deus oferece nessa necessidade? Então, qual é esse momento da necessidade? Que tipo de necessidade e que tipo de ajuda é que Deus nos oferece? Quando nós lemos esta passagem, o tempo oportuno, o autor desta carta, e ao ler os versículos atrás, à frente e perceber o contexto, ele não está a falar das circunstâncias diárias da nossa vida. Esse tempo de necessidade não é, por exemplo, quando nós vamos a uma entrevista de trabalho e precisamos que Deus nos ajude para termos aquele emprego. Olha, esse é o tempo de necessidade. Não, não é. Eu não estou a dizer que Deus não nos ajuda. Eu só estou a dizer que aqui o que o autor desta carta estava a falar não estava a referir a esse tempo. Ele não está a se referir ao cotidiano da vida, não é? A pessoa tem uma dificuldade ou vai fazer a carta, tirar a carta de condução, vai fazer o exame. Oh, Senhor, ajuda-me neste tempo. O tempo oportuno que o autor da carta aos Hebreus está a falar, não está a falar ou não estava a pensar nas circunstâncias da vida, do cotidiano.
Na verdade, este versículo 14, ele começa com um portanto. Quer dizer que tudo o que ele fala a partir do versículo 14 está relacionado com todos os versos e o contexto da carta para trás. Ele desenvolve um raciocínio, ele desenvolve um pensamento e depois ele diz, olha, portanto, não é? Cheguemos com confiança ao trono da graça para podermos receber misericórdia e graça para sermos ajudados. Na versão o livro diz, sempre que tivermos necessidade. Então esta carta, ela não foi escrita para uma igreja específica ou não foi escrita para uma localidade específica, para o Centro Cristão Vida Abundante na Figueira da Foz, assim como a carta de Filipos, assim como a carta de Corinto. Não, esta carta, ela foi escrita para os judeus que entretanto se vinham a converter, né? E ela foi escrita para todos eles. E o autor, nos versos atrás, ele começa a fazer uma comparação entre a nossa caminhada cristã, né? No dia que nós aceitamos Jesus, há uma caminhada, começamos uma nova vida no sentido como o apóstolo diz, né? As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez de novo. E ele começa a comparar a nossa caminhada com Cristo, e aqui nesta vida, com a caminhada que o povo de Israel fez quando saiu do Egito para a terra prometida. Eles foram libertos da escravidão, foram libertos de um rei mau, Faraó, e agora eles começaram uma caminhada, e eles iam em direção à terra prometida, quer dizer que era uma promessa, a promessa de Deus para eles. E essa caminhada... eles teriam que passar também por um deserto, não é? Então, o autor desta carta está a dizer que a nossa vida também é assim, que para nós entrarmos no bom e o melhor de Deus, naquilo que é o propósito de Deus, da bondade de Deus, há uma caminhada a fazer, e que essa caminhada há um deserto, e que nesse deserto há perigos. Então o que ele começa a dizer, olha, não sejam como aquele povo, que no deserto, o que é que aconteceu? Eles perderam-se. Eles perderam-se, não é no sentido, não sabiam onde estavam, mas eles perderam Deus de vista. Eles afastaram-se de Deus com as suas atitudes, com o seu coração, com as suas decisões. Eles ficaram completamente perdidos neste sentido de, em vez de estar focados na promessa de Deus e a sua direção ser Deus, assim como aconteceu com Moisés, com Josué, com Caleb, a meio caminho, algumas coisas aconteceram e eles se sentiram perdidos porque eles próprios abandonaram Deus. Em Hebreus, por exemplo, 2:1 diz, portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum se nos desviemos delas. Olha, nesta caminhada vai haver circunstâncias, vai haver adversidades que vão fazer com que nós nos desviemos de algumas coisas que nós já aprendemos, que nos desviemos de algumas coisas que nós já temos como convicção, como fundamento, como base para a nossa vida. Mas olha, cuidado para não se desviarem de Deus nesta caminhada. Quer dizer que é possível, na nossa caminhada com Cristo, aqui nesta terra, nós nos desviarmos de Deus. Se é possível ou não? Claro. Vamos ser tentados, vamos correr esse risco. Em Hebreus 2:18 ele continua assim, porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer os que são tentados. Quer dizer, olha, nesta caminhada há tentações, e essas tentações, o único que nos pode socorrer é aquele que já foi tentado como nós, mas nunca pecou. Foi Jesus Cristo. Então, quando ele fala sobre a tentação, o que é a tentação? Às vezes as pessoas dizem, é não fazer isto, não fazer aquilo, e tal, estou a ser tentado. Não, olha, tentação, de uma forma simples, é aquele momento que nos parece melhor fazer qualquer outra coisa, menos a vontade de Deus. Ou seja, é aquele momento em que fazer a vontade de Deus, ou fazer aquilo que a Bíblia diz, significa fazer a vontade de Deus, não é? Contraria a nossa expectativa.
contraria o nosso desejo, existe sacrifício, porque eles viveram esse momento. Por exemplo, houve momentos que para eles serem fiéis e fazerem a vontade de Deus, contrariava a expectativa deles, porque a expectativa deles era o quê? Chegar à terra prometida, aquela terra que emana leite e mel, e agora estamos a passar aqui por dificuldades, e agora não há água, e agora não há comer, e agora não há isto, não há aquilo. Então eles eram tentados a fazer o quê? A largar Deus, a largar a promessa de Deus, a abandonar a sua fé, a sua confiança em Deus, por causa das circunstâncias que estavam à sua volta. Quer dizer que parecia melhor fazer outro, olha, tanto que eles muitas vezes, vamos lá para trás, olha, vamos embora, vamos voltar para o Egito, ao menos lá tínhamos que comer, aqui vamos morrer à fome. Então tentação é fazer, é quando a vontade de Deus parece que não é o melhor para nós, parece que é o pior. Obrigado pelo vosso entusiasmo. Mas esse é o momento da tentação. Não é? Quando nós ensinamos, olha, cuidado, vocês namoram, olha, esperem para o dia do casamento. Não, isso é chato, esperar é a pior coisa do que fazer já. Ou seja, aquilo que é a vontade de Deus parece algo que não tem lógica, que não faz sentido. Mas foi isso que aconteceu com o povo no deserto. Em Hebreus 3, 8, vamos chegar lá ao 4, mas é 3, 8, ele disse, olha, não endureçais, ou seja, nesse momento da tentação, não endureçais os vossos corações como no dia da tentação no deserto. Quer dizer que nesta caminhada da vida, por vezes há circunstâncias, adversidades que nos vão fazer desviar de Deus, que vão fazer desviar de confiarmos em Deus, vão fazer-nos desviar de mantermos o nosso coração limpo, sincero, o nosso coração com fé naquilo que é a promessa de Deus. No versículo 10 do capítulo 3 de Hebreus, continuamos a ler, diz, por isso me indignei contra esta geração e disse, estes sempre erram em seu coração e não conheceram os meus caminhos. Quer dizer, sempre erram, porquê? Porque eles se desviaram. No momento das dificuldades, em vez de eles permanecerem firmes, com fé, eles esfriaram no seu coração, eles esfriaram na fé. Por isso é que eu estou a dizer que, e dei este título, quando o nosso coração esfria, porque é possível também que na nossa caminhada com Deus, a certa altura o nosso coração começa a esfriar na fé. Aquilo que era convicção passa a ser dúvida, aquilo que era certeza e fundamento passa a ser um ponto de interrogação. Será que Deus me ama? Será que Deus é bom? Ou seja, há circunstâncias que acontecem que nos levam a pensar dessa forma, e é nesse tempo que Deus nos quer ajudar. Vede, irmãos, versículo 12, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e descrente, para se apartar do Deus vivo. Antes exortai-vos uns aos outros, todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Versículo 16, porque havendo alguns ouvido, provocaram, mas não todos os que saíram do Egito, por meio de Moisés. Mas com quem se indignou por 40 anos? Não foi porventura com os que pecaram, cujos corações caíram no deserto? E a quem jurou que não entrariam no seu repouso, senão aqueles que foram desobedientes? E vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Nós temos aqui palavras duras: rebeldia, desobediência, incredulidade. Ou seja, foram atitudes que muitas destas pessoas que nesta caminhada de sair do Egito para a terra prometida, a meio caminho, foram rebeldes, foram desobedientes, foram incrédulos, deixaram que a rebeldia, a desobediência e a incredulidade tomasse conta dos seus corações e esfriassem na fé, e esses não entraram. E o que o autor da carta aos Hebreus está a dizer é que na nossa caminhada também passamos por circunstâncias em que a rebeldia, a desobediência e a incredulidade vão querer entrar no nosso coração e roubar a fé que está nos nossos corações. Capítulo 4, verso 2 diz, olha, a estas pessoas que deixaram a incredulidade entrar, ele diz, olha, a eles, porque também a nós foram pregadas as boas novas como a eles. Mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou. E nada lhes aproveitou porquê? Porquanto não estavam misturados com a fé daqueles que ouviram.
Ou seja, porque deixaram a incredulidade entrar nos seus corações. Versículo 6. Visto, pois, que nos resta que alguns entrem nele e que aqueles a quem primeiro foram pregadas as boas novas não entraram por causa da sua obediência. Versículo 11. Procuremos, pois, entrar naquele repouso, quer dizer, naquela confiança em Deus, que nos faz descansar, que nos faz confiar, que acalma as nossas almas, que nos fortalece, que nos ajuda. Olha, procuremos entrar nesse repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Então, o versículo 14, porquanto... Eu vou ler a versão do livro. Visto que temos um tão grande, excelente, supremo sacerdote, que é Jesus Cristo, Filho de Deus, penetrou nos céus, mantenhamos firmes, fiéis à fé que confessamos ter. Portanto, olha, mesmo quando essas coisas acontecem, vamos permanecer firmes. Vamos permanecer com fé, fiéis à fé que nós professamos. E versículo 15, nosso sumo sacerdote supremo não é simplesmente um homem que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, pelo contrário, ele passou por todas as mesmas provas que nós, mas sem pecado. Ou seja, para manter-nos firmes, saibam que temos alguém connosco que sabe o que é que nós estamos a viver. Porquê que ele sabe? Porque passou pelas mesmas coisas que muitos de nós hoje estamos a passar e a viver, e ele pode nos ajudar. Então ele diz, olha, entremos com confiança ao trono da graça, porque temos o intercessor, quem? Jesus Cristo, que põe o braço no nosso ombro, olha para Deus e diz, olha Deus, tem misericórdia dele, eu sei o que ele está a viver, eu sei o que ele está a passar, e é nesse tempo que nós vamos ser ajudados. Então, qual é o momento da necessidade? É o momento onde a nossa fé começa a esfriar. Qual é o momento da necessidade? É o momento que quando nós começamos a perder a fé, quando o nosso coração começa a esfriar, quando nós nos tornamos incrédulos, quando nós corremos o risco de nos tornar desobedientes e rebeldes, quando nós corremos o risco de voltar as costas para Deus. E às vezes alguns dizem, pastor, isso nunca me vai acontecer. Ou Pedro, ele também disse o mesmo. Mas será que isso é possível? Claro que sim. Principalmente, primeiro, quando nós alimentamos expectativas a respeito de Deus, que não devíamos alimentar. Há muita coisa que nos dizem que nós devemos crer acerca de Deus, que a Bíblia nunca disse isso. Há muitas coisas que as pessoas têm como promessas que Jesus nunca prometeu. E quando alimentamos expectativas erradas, vamos ficar frustrados porque Deus não muda. E vamos pensar que Ele é que não nos ama e que não gosta de nós. Quando é que isso acontece? Principalmente quando nós esperamos alguma coisa que nós não devíamos esperar. Principalmente quando nós passamos pelo tempo de quê? Da angústia, da necessidade, da tribulação. E isso simboliza o quê? O tal deserto, a tal caminhada. Na nossa vida acontecem momentos de angústia, na nossa vida acontecem momentos de tribulação, na nossa vida acontecem momentos que nos fazem abanar para todo lado, e esse tempo é um tempo propício para nós ficarmos amargurados com o próprio Deus. E é algo que acontece como? Lentamente, digo irmão ao lado, é com muito lentamente. Passamos por uma situação que não estávamos à espera. Ficamos um pouco ressentidos. E começamos a orar, Senhor, porquê que eu estou a passar isto? Que mal é que eu fiz? E onde é que eu errei? O que é que tu me queres ensinar? Fala comigo. E a oração parece que é uma oração, mas ela de repente se mistura com muita murmuração. Esta oração que parece fé, às vezes se mistura com muita incredulidade. Parece que é uma oração convicta, mas se mistura com muita dúvida. E o nosso coração que outrora estava quente nas coisas de Deus, outrora estava convicto, ele começa a esfriar. O desejo de ler a palavra de Deus começa a desaparecer. O desejo de vir ao culto, o pastor Paraguai, aquilo eu já sei. O problema não é aquilo que eu já sei, é o que ele não está a viver, as coisas que ele não está a ver na sua vida. Isso vai desanimando, isso vai desencorajando, e o desejo de ler desaparece, o desejo de ouvir a palavra de Deus desaparece, o desejo de vir à casa de Deus começa a desaparecer. E quando ele dá conta, ele não só esfriou, como tornou-se uma pessoa cínica e cética em relação às coisas de Deus. Como é que nós sabemos? Alguém olha para ele e diz, olha, Deus ama-te. E ele faz aquele sorriso amarelo. Sim, sim. Deus é bom. E ele diz, pois é, só se for para ti.
Ele pode até nem ter deixado de vir à casa de Deus, mas o seu coração já se afastou há muito e ele não se apercebe. O seu coração é o coração, essa pessoa está quê? Está ferido, está magoado. A pessoa não se apercebe, mas ela passou para aquele estado de descrente, cético e incrédulo. E mais um pouco está com raiva de Deus, não quer saber nada da igreja, não quer saber nada do pastor, não quer saber nada da fé, não quer saber nada da Bíblia, não quer saber nada de nada. E sabes uma coisa? Motivos para justificar este processo não vão faltar. O som está alto, a luz está não sei quê, o pastor já não usa gravata. Irmãos, eu estou a brincar para dizer qualquer coisa serve para justificar alguma coisa que aconteceu no interior daquela pessoa. Uma leve murmuração, um esfriamento, um ceticismo, incredulidade e o último passo é rejeição. E sabes qual é o próximo passo? Pior que isso tudo, ou a consequência disso tudo, é que as pessoas abandonam os valores morais que até ali tinham. Porque esse é o plano de Satanás. Porque é que as pessoas abandonam esses valores morais? Será que Deus existe mesmo? Se Deus existisse, tinha-me ajudado. Se Deus existisse, não permitia que isto acontecesse. Isto é um mundo, salve-se quem puder. Então, se Deus não existiu para me ajudar, certeza que também não existe para me condenar. É deste processo que o autor da carta aos Hebreus está a falar. E é deste processo, deste cuidado que nós devemos ter na nossa caminhada para não esfriarmos e não abandonarmos Deus. Então ele diz, olha, aproximemo-nos, que nós temos que quando nós estamos a viver, ou o perigo de viver estes tempos, Ele sabe o que estás a sentir, Ele sabe o que estás a passar, Ele sabe a dúvida que está a assolar a tua vida, Ele sabe tudo isso que, tu estás que está a acontecer, só que Ele nunca pecou e Ele pode te ajudar. Esse é o tempo oportuno, esse é o tempo da necessidade, este é o tipo de necessidade que Jesus nos quer libertar, para que o nosso coração não se esfrie, para que nós possamos, como acabámos de cantar há pouco, permanecer fiéis, servindo e seguindo ao Senhor Jesus Cristo. Irmãos, que tipo de coisas Jesus viveu que são parecidas com as que nós vivemos? É porque às vezes há pessoas que falam como se, pois, pastor fala, mas eu é que sei. Olha, por exemplo, Jesus passou pela solidão. E a solidão é um dos momentos, por exemplo, onde a nossa fé é mais colocada à prova. Vou dar um exemplo. Hoje tenho aqui a minha mãe, ela ficou viúva há 31 anos atrás. E algumas pessoas perderam os seus entes queridos, ou filhos, etc. Há uma irmã que perde o marido. E então, no dia do funeral e naquele acontecimento, o que é que a igreja faz? Naturalmente, estamos lá presentes, abraçamos, amamos, cuidamos, tentamos ajudar. Às vezes é melhor nem dizer nada, porque a gente não tem nada para dizer. Está lá, abraçamos, amamos. A igreja está lá para abraçar, para ajudar. Só que o dia do funeral acaba. E depois, naturalmente, todos nós vamos para onde? Para as nossas casas. E a pessoa, para onde é que vai? Para a sua casa. Embora tenha filhos também, ou não, conforme a idade, etc. Naturalmente aquilo pode ser um dia ou outro, pode dormir aqui ou lá, mas vai ter que enfrentar essa realidade de voltar para casa. Quando entra no seu quarto, a outra parte não está lá. É uma realidade. Ela vai ter que reaprender a viver. Vai ter que
viver enfrentando essa situação. Naturalmente, no outro dia, na outra semana, o pastor também liga, o A, o B, o C, o D, tenta acompanhar, mas naturalmente a vida, meus amigos, a vida continua. Não é porque nós não amamos as pessoas, mas naturalmente um mês depois, 2 meses depois, 3 meses depois, já aconteceram 1001 coisa na tua vida, na minha vida, e que a vida continua, e a realidade é que aquela pessoa, ela vai estar só ela e Deus, e vai ter que enfrentar esse momento de solidão, e é Jesus que o vai ajudar a ultrapassar esse momento. Não é o pastor, não é o A, não é o B, e nós podemos dizer, a igreja não ama o pastor, nunca vai substituir o teu marido. Um irmão nunca vai substituir um filho teu, ninguém vai substituir. Então é a dura realidade da vida, mas é disto que o autor da carta aos Hebreus está a falar, que quando nós enfrentamos esse momento, o nosso coração quer esfriar, nós pensamos que é o fim, nós pensamos que a coisa vai acabar, que eu não sou capaz de viver mais dessa forma, não estou preparado para isso. Claro que não estamos, por isso temos um sumo sacerdote, Jesus Cristo, que passou por isso, que nos coloca a mão e diz assim, olha, estás no meio do deserto, que é essa dificuldade, e agora eu vou-te ajudar a viver mais um passo, e mais um dia, e mais um dia, e mais um dia. E a minha mãe já passou 31 anos, e outros já passaram outros anos, servindo a Deus, amando a Deus, porque Ele é o autor e consumador da nossa fé. Ou seja, esse acontecimento não nos vai fazer afastar de Deus, esse acontecimento não nos vai fazer abandonar, mas com o Jesus do nosso lado, Ele vai nos ajudar a viver e a superar esse dia, que não esquece nunca mais, mas temos que continuar a caminhar. E Jesus sabe porquê, porque um dia Ele também pediu ajuda a Tiago, Pedro e João, e quando Ele olhou para lá, eles estavam a dormir. É assim. Não há nada de errado contigo, mas Deus ama-te. Diga lá ao irmão ao lado, Deus ama-te. Por exemplo, traição, abandono. Será que Jesus passou por isso? Será que aqui alguém já foi magoado, ou decepcionado, ou abandonado? Por exemplo, o Davi, quando fala acerca disso, Salmo 55:13, eu vou só citar, diz, se quem me ofendeu fosse um inimigo, eu podia suportar. Se quem se voltou contra mim fosse um que me odiava, ou que me odeia, eu podia esconder. Mas eras tu, meu íntimo amigo, companheiro de todas as horas. Será que Jesus sabe o que é isso? Bem, Jesus tinha um amigo chamado Judas, que o traiu. Tinha um amigo que continua a ter, que depois disso continuaram a ser amigos, claro que sim, o Pedro, mas que o negou na hora difícil. É disto que o autor da carta aos Hebreus está a falar. É dessa necessidade. Esse é o tempo oportuno. Esse é o tempo onde irmãos, nós podemos. E porquê que o autor está preocupado connosco? Porque ele diz, olha, nós podemos com essas situações projetar o mal que nos está a acontecer para o próprio Deus. Nós podemos projetar o mal que está a acontecer culpando os outros. E é isso que muita gente faz. Ele culpa Deus. Se não culpa Deus, culpa o pastor. Isto é o que vem a seguir. Se não é o pastor, é a mulher do pastor. É o que vem a seguir. Se não é o Paulo, é o do louvor. É o que vem a seguir. É assim, meu amigo. Porque nós temos que projetar noutros. Aquela raiva que nós sentimos. Porque Deus não agiu. Porque as coisas não estão a acontecer. Porque não me amam, etc. E ele está a dizer assim, olha, esse é o tempo. Essa é a necessidade. Então não transfiras para Deus esse mal. Pede discernimento a Deus. Porque nesse tempo há muita falta de discernimento. Gente abre o coração com quem não devia de abrir o coração. E agora com as redes sociais, né? Ai, pastor, encontrei um amigo na internet. Olha, ele é que me compreende. Claro, não te atura. Não te conhece. Estás-lhe a mentir em muitas coisas. Estou a falar sério. Eu posso dar um mau aconselhamento se a quem me está a pedir for mentiroso. E não me contar toda a verdade. E na internet isso acontece muitas vezes. Claro, o pastor não te compreende. Oh, nem a tua mulher te compreende. A fulana do outro lado é que a compreende. É muita falta de sabedoria.
abrimos o coração com quem nos promete facilidades, que, olha, vai ser tudo fácil. Olha, não, tu tens que pôr fé, tens que jejuar e não vais passar por nada. Isso é mentira. Diga ao lado, isso é mentira. Isso é aqueles vendedores da banha da cobra, que usam a palavra de Deus do modo errado para extorquir dinheiro às pessoas e para enganar. Usam as fragilidades e as dificuldades que as pessoas enfrentam. Claro que sim. Porque quando é que nós estamos propícios a esfriar na fé? Por exemplo, Provérbios 13:12 diz que a esperança demorada enfraquece o coração. Pensa numa coisa que tu estás a perseguir e a pedir a Deus, que é legítima e que é digna e que já lá vai anos e não acontece. Nós somos seres humanos. É verdade ou não é? Coisa boa para nós, legítima, digna, é um projeto que tu tens, é reconciliar com alguém, é orar pela conversão de alguém e oras e tentas fazer o teu melhor e andas direito e tentas esforçar-te ao máximo e a bênção não vem e o tempo começa a passar e tu vais esfriando e vais ficando quê? Vais esfriando. Vais ficando cético, vais ficando, Deus não me ama. E quando nós damos conta, a incredulidade toma conta do nosso coração. É disso que o autor da carta de Hebreus está a dizer: este é o tempo oportuno. E que Deus vai te ajudar nesse tempo. Porque nós temos que lidar com isso. Por exemplo, nós temos que aprender a lidar e a conviver com o irremediável. Ou seja, com o leite derramado. Já aconteceu. Não há nada, irmãos, há coisas que acontecem que já não há nada a fazer, já aconteceram. Já engravidou, está feito. O que é que queres fazer agora? Já abortou, está feito. O que é que queres fazer agora? Temos que conviver com isso ou não? Ou Deus vai mudar isso? Jesus sabe o que é isso. Porque quando Jesus olhou para Jerusalém, e quando ele faz aquele que chora e diz: Jerusalém, olha, não era isso que eu desejava para ti, não era isso que eu queria para ti, mas não posso fazer nada para mudar isso. Nós temos que lidar com isso também. Quando Jesus saiu de Nazaré, não é? Então Jesus, tu não fizeste milagres na Nazaré? Não, eles lá não me receberam. Então, estás triste? Claro que eu estou triste. Então o que é que vais fazer? Nada. O que é que queres que eu faça? Eu tenho que conviver com essa frustração de querer muito que alguma coisa tivesse acontecido diferente, mas não aconteceu. Esse é um momento oportuno que o nosso coração está a ser tentado a esfriar, e esse é o momento para nós agarrarmos a mão de Jesus e nos ajudar a viver isso. É como viver o inevitável. Há coisas que nós não queremos viver, mas temos que os viver. Sim ou não? Paulo, podes vir, se faz favor. Por exemplo, no jardim do Getsemane: Senhor, se for possível, passa de mim este cálice. Mas não era possível. Jesus, Deus, olha, meu filho, tu vieste à terra para isto mesmo. Tu vieste para aqui, para este momento. Não é possível fugir dele. E há coisas que nós não podemos fugir. É verdade ou não é? Na nossa luta em que andamos retos diante de Deus, temos que conviver com todas estas pressões, com todas estas coisas. Temos que lidar com as frustrações, lidar com o inevitável, lidar com o possível. E é nesse tempo que o nosso coração é apertado. Para quê? Para esfriar e para abandonar Deus. E não é aí que muitos dizem: opa, larga lá isso, pá, eles deram-te uma lavagem ao cérebro. Opa, se Deus fosse tão bom, olha para isso, olha para aquilo, olha para aquilo outro. E há coisas que até nos dizem que até pode parecer que faz sentido na altura que estamos a viver. E aquilo nos abana um bocado. É esse tempo, olha, esse é o tempo. É que nós temos um sumo sacerdote, Jesus Cristo, que padeceu como nós, mas sem pecado. E é hora de nós nos agarrarmos a Ele. Porque podemos estar a viver um momento em que estamos perdidos. É tipo um labirinto. Eu não sei se vou para a direita. Eu não vejo. Imagino um miúdo se perder. Por exemplo, ainda não há muito tempo fui ali ao Festival do Panda, ali naquele... Estavam milhares de pessoas, de certeza, ali, tudo que era sítio. Por muito que eles estavam com pulseiras, os miúdos, de repente vai um miúdo assim, com uma pulseirita, a olhar assim, cheio de medo, a chorar, porque se tinha perdido.
E alguém, eu ia fazer isso, mas alguém disse, olha, anda cá. E foi ver o nome dele e o número de telefone dos pais que estava lá para telefonar. Mas nós podemos ser esses miúdos. Nós nos perdemos, claro. De repente um tornado entra na nossa vida, não é? E alguma coisa acontece que mudou. Meus amigos, não vamos pensar que não mudou. Mudou. Daqui para a frente vai ser diferente. Vai! Mas Deus vai estar connosco. De repente a pessoa tem um relatório médico. Olha, tu tens esta doença e não conseguimos fazer nada. Mudou, claro que mudou. Mas Deus vai estar contigo. Temos que assumir que mudou. Mas é que nem esse miúdo. E que Jesus aparece ao nosso lado. Olha, eu sou o sumo sacerdote. Eu estou contigo, eu nunca te deixo, nunca abandono. E Ele vai pegar na tua mão. E Ele é o intercessor que intercede diante de Deus por nós. E Ele vai dizer ao Pai, olha, tem misericórdia dele, eu sei o que ele está a viver. Eu sei o medo que ele está a viver. Eu sei a confusão que ele está a viver. Eu sei o desespero que ele está a viver. Deus não te abandona porque tu tens dúvidas. Deus não te abandona porque tu tens medos. Deus não te abandona porque tu estás em momentos de confuso. Não! Ele diz, não, eu sei o que ele está a viver. Eu sei o que ele está a sentir. Tem misericórdia dele. E quando ele olha para nós, olha, não tenhas medo. Agarra-te, eu vou-te agarrar na mão, porque ele diz que o salmista diz que ele toma pela mão direita, sua destra, me tem sustentado, e ele vai nos ajudar, no meio de todo aquele labirinto, no meio de toda aquela confusão, e vamos andando, e vamos andando, e vamos andando, e vamos andando, e mais cedo ou mais tarde nós vamos sair desse tempo. E quando nós olhamos para trás, nós levantamos os nossos braços, não de vaidade, mas de Deus, obrigado, Senhor, porque a tua misericórdia me tem sustentado, o teu favor me tem sustentado, a tua graça me tem sustentado, é o teu favor, a tua graça que me tem trazido até aqui. Eu te dou graças, Senhor, eu te dou graças, Senhor, eu te dou graças. Oh, igreja, Jesus diz, calma, quando tu começas a perceber que estás a esfriar, quando tu começas a perceber que a dúvida é maior que a confiança, quando tu começas a perceber que a incredulidade invadiu o teu coração, a murmuração começa a fazer parte da tua vida, o teu coração quer ficar endurecido e cético. Hebreus 4:6 diz, portanto, cheguemos com confiança ao trono da graça, para podermos receber misericórdia e graça, para sermos ajudados sempre que tivermos necessidade. Este é o momento. Oh, glória a Deus. Glória. O deserto não é o final da tua vida. E a prova disso é que os que deixaram a incredulidade dominar o seu coração acabaram por morrer no deserto, nunca entraram no melhor de Deus. Mas Josué e Caleb, eles permaneceram fiéis, eles permaneceram a olhar para Jesus e eles entraram na terra prometida, eles tomaram posse daquilo que Deus tinha para as suas vidas. Oh, então se estás a viver esse tempo, não te incrimines, não te julgues, não te batas. Irmãos, é a pior coisa que se pode fazer a alguém. A pior coisa que se podia fazer àquele menino. Eu tenho isto tão visível, porque foi há meia dúzia de semanas. O miúdo só via os pés, não é? Ele é pequenino. Milhares de pessoas ali. Um movimento que havia poucos palmos de espaço. O miúdo olhava assim, estava apavorado. Tipo, o que é que eu faço agora? E a pior coisa é que alguém fosse, então, espiritualmente falando, então o irmão não tem fé, tem que confiar em Deus, tem que orar mais, tem que jejuar. Opa, tu tens de estar calado. Sabe uma coisa, se não sabes dizer nada, não digas nada, nem me apareças à frente. Sabe que eu já tive gente que me apareceu à frente nesse tempo, que eu dava-me vontade de mandá-los do terceiro andar abaixo. Sabe porquê? Porque não me acrescentaram nada à vida. Não me acrescentaram nada. É como os amigos de Jó, não acrescentaram nada, só pioraram. Nem sabem o que eles estão a dizer. Porque quando o tempestade vem à vida deles, tudo aquilo que eles falam, eles não fazem. Só têm a vaidade e orgulho. Não sejamos assim. Tudo que aquela criança precisou foi que alguém se ajoelhasse ao nível dele. É o que Jesus faz. Não nos olha de cima para baixo. Aquela senhora ajoelhou-se ao nível do menino. E só lhe disse, tenhas medo. Eu estou aqui. Eu vou telefonar aos teus pais. Não te preocupes. Palavras de consolo, palavras de tranquilidade, palavras de dizer, não é o teu fim. Estás perdido, mas eu vou-te ajudar a encontrar os teus pais. É o que Jesus faz connosco. Às vezes nos sentimos perdidos na vida. Há circunstâncias que acontecem que nos fazem perder por completo.
A gente fica desorientado, sem saber o que fazer. Não amo a Deus. Claro que amamos a Deus. Mas aconteceu algo que vai mudar a minha vida e eu não sei o que fazer. O futuro eu não sei como é que vai ser. Há gente que às vezes não tem sabedoria nenhuma, porque não sabem amar. É tão fácil, irmãos. Não precisamos de ir para a escola bíblica nenhuma. Não precisamos de saber teologia. Não precisamos de saber muito da Bíblia. Só precisamos de amar. 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 E amar. Quando alguém está a viver uma coisa dessas, às vezes não digas nada. Apenas está lá. Porque às vezes o que me diziam, os versículos todos, isto não é vaidade, mas os versículos que eles me davam, eu já os sabia todos. Mas quando perdemos um filho, quando somos abandonados, quando somos rejeitados, quando perdemos um marido, não é os versículos. A gente sabe isso tudo, mas estamos a viver alguma coisa que nos dói. Estamos a viver alguma coisa que nos desconcentra por completo. Estamos a viver alguma coisa que nos deita o nosso mundo abaixo. E o autor dos Hebreus diz: esse é o momento da tentação, de nós nos desviarmos de Deus e da fé que nós professamos. E temos um sumo sacerdote, Jesus, que nos ama e está connosco. E que nós possamos também ser esse consolo uns para os outros. Apenas amemos. Amemos. Não condenemos. Ai, que mal é que eu fiz. Há coisas que não têm a ver com o que tu fizeste. É a vida, meu amigo. Que mal é que a minha mãe fez para o meu pai morrer. Ela não fez mal nenhum, foi um cancro. É vida. São circunstâncias. Acontecem. Mas nós não estamos sós. Deus está connosco. Que nos levanta, que nos fortalece e que nos ajuda a viver. Da mesma forma que nós somos consolados, que depois nós possamos ir consolar outros. Vamos lá. Não é o fim. Não é o fim. O deserto, que simboliza tudo isto que eu falei, não é o fim. Então não vamos armar a nossa tenda aqui. Porque isto aqui não é o lugar para ficar. É o lugar para passar. Mas eu vou entrar no repouso do Senhor. Que é no meio do temporal, essa paz que excede todo o entendimento. A guardar o meu coração. E a me ajudar a seguir em frente. E essa circunstância que aconteceu não me vai destruir. Mas eu vou continuar a caminhar em Cristo Jesus. Amém? É isto que o autor da carta aos Hebreus está a dizer. Vamos ficar de pé. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me fazem verdes pastos e guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma e guia-me pelas veredas da justiça por amor de seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. E certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E eu habitarei na casa do Senhor por longos, longos dias. Levanta o teu braço. Levanta o teu braço para o Senhor e glorifica o Senhor nesta manhã. Oh, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Então, nesta manhã, se o teu